Bom dia, jovens! Vamos então para a segunda parte do capítulo 7, né? Falar um pouquinho mais sobre solo, falar um pouquinho mais sobre as questões das classificações do que acontece na superfície terrestre, tá certo? Então, vamos lá. Parte 7, ou capítulo 7, parte 2. Vamos falar um pouco então sobre agentes externos do relevo, né? No capítulo 6, eu dei uma introduzida aí sobre os agentes internos, né? Vulcanismo, tectonismo, movimento das placas tectônicas, erupção vulcânica, tremor de terra, né? Os abalos sísmicos e todos esses internos que eu citei até agora. Também tem os agentes externos, aqueles que atuam na superfície terrestre e na parte de fora, tá certo? Esses agentes externos, eles podem ser chamados de modeladores externos ou exógenos. Essa palavrinha aqui, ó, exógenos, quer dizer que eles têm exo, externo, genos, origem. Então, origem externa, tá certo? Comparado aí, no caso, interno, que é dentro da litosfera, externo na superfície, né? Fora da litosfera. E o que podem ser esses agentes modeladores? O nome já disse, né? Eles modelam o relevo, tá certo? Os formadores ou os internos, eles formam, eles criam relevo, e os modeladores eles vão esculpindo esse relevo. O que podem ser esses agentes? Né? Você tem dois principais que são constantes, né, se movimentando na superfície terrestre: o vento e a água, principalmente esses dois, né, da natureza, e o próprio homem, tá certo? E aí eles podem agir de diversas formas, tá bom? Eles podem causar erosão ou intemperismo. Eu já expliquei um pouco desses dois efeitos nas aulas anteriores, mas vamos falar um pouquinho mais. Erosão, tá certo? É o movimento, o transporte de partículas da superfície de uma parte mais alta para uma parte mais baixa. Né? Como assim, professor? Imagina o seguinte: você tem uma montanha. Essa montanha ela vai soltando partículas, vai soltando sedimentos conforme o tempo. Ela vai se desgastando, ela não é eterna, né? Essas partículas, elas podem ser transportadas de duas formas: pelo vento ou pela água. Três formas se considerar o homem, tá certo? Esse movimento a gente chama de erosão, né? O deslocamento de partículas, de sedimentos, de um local para o outro, né? Às vezes ele vai criar dano ambiental, às vezes ele vai modificar a paisagem, às vezes ele vai causar assoreamento de um rio, às vezes ele vai causar empobrecimento de um solo, né? Tem vários efeitos aí da erosão. Geralmente a erosão, se feita de uma forma muito intensa, não é benéfica, né? Ela é uma situação prejudicial ao meio ambiente, tá certo? A gente tem então três elementos: o vento, a água e o ser humano. O vento, erosão eólica. A água, ela pode ter algumas classificações, né? Pluvial tem a ver com chuva, né? Lembra do índice pluviométrico? Tem a ver com chuva. Fluvial é a erosão feita pela água do rio, né? Nas margens dos rios. Marinha é feita pela força das ondas do mar, né? Naqueles rochedos próximos à praia, naqueles costões próximos às praias, você tem erosão marinha. E glacial é feito pelo derretimento de gelo, né? O gelo congela ali naquela rocha, depois quando ele descongela, né, degela, ele cria fragmentos, ele proporciona a quebra dessas rochas, né, e o degelo vai carregar essas partículas para outras áreas, tá bom? Então, pluvial, chuva; fluvial, rios; marinha, ondas, né, do mar; e glacial, o degelo do gelo, geralmente de regiões muito frias ou de áreas muito altas, né, grandes altitudes. E o homem, erosão antrópica, que pode ser aquele numa construção, numa construção de ponte, numa construção de represa, numa construção de um prédio, qualquer movimento que seja orquestrado, né, construído pelo homem, a gente chama de erosão antrópica. Ele pode retirar aqueles sedimentos dali, ou aquelas rochas dali, e levar essas rochas para um outro lugar, né, vai transformar a paisagem. Certinho? Então, erosão pelo vento, pela água ou pelo homem é um dos agentes externos, tá certo? E olha lá os exemplos, ó. Rochas do deserto de Israel, que sofrem ação da erosão eólica, né? Elas vão sendo esculpidas pelo vento. Não é só o vento, na verdade. O vento ele carrega algumas partículas nele, e essas partículas em atrito com as rochas é que vão desgastar os relevos, né? Não é o vento em si, é o que tem no vento, tá certo? O vento causa o atrito dessas partículas e elas vão se desgastando uma com a outra.
Fechou? Outro exemplo aqui, ó. Área de vossoroca causada na cidade de Avaré, em São Paulo. Vossoroca, gente, é por água da chuva em regiões sem muita cobertura vegetal, com solo exposto, sem muita cobertura vegetal. Se chove muito, essa água da chuva ela vai cavando grandes sulcos, grandes buracos, que a gente chama de vossoroca, né? Por uma erosão intensa. Então, a erosão pluvial por água da chuva pode causar isso aqui, ó, que é a tal da vossoroca, né? Um buracão gigante causado por uma erosão intensa. Olha aí, ó. Nas margens do rio Hendrick, na Escócia, né? Todas essas imagens tem na apostila de vocês. O que está acontecendo aqui, ó? A força da água dos rios, né? Quando ele enche e depois quando, no caso no período das chuvas, ele enche e vai destruindo, vai causando erosão de toda essa parte aqui, ó. Os sedimentos estão sendo levados embora com a água do rio, né? Isso também acontece porque falta cobertura vegetal próximo ao leito, né? Ele fica desprotegido, não tem raízes aqui, ó. Então a água vai levando essa parte embora. Esse rio pode sofrer, inclusive, assoreamento. Toda essa margem aqui, ela pode se acumular... Opa, passei sem querer. Ela pode se acumular no fundo do rio. Né? O rio está aqui, é um vale. Ele vai desmanchando essa parte aqui, ele vai abrindo. E toda essa terra que está saindo daqui, ó, das pontas, vai se acumulando aqui embaixo. Ele vai perdendo profundidade. Isso de perder profundidade chama-se assoreamento. Né? Quando a margem dos rios sofre erosão, essas partículas vão se acumulando no fundo do rio. E aí ele vai diminuindo, vai alargando e diminuindo de profundidade. Esse é o assoreamento causado pela erosão fluvial. Tá certo? Vamos lá. Mais aqui, ó, ação da água do mar. Né? As ondas batendo aí nos rostões com rocha, com relevo, né? A água do mar, imagina uma onda batendo com tanta força. Vocês podem ver que às vezes o mar tá de ressaca, ele bate com força. Imagine isso como não causa dano, né? Não causa atrito nas rochas, tá certo? Então, esse é um dos pontos aí da erosão marinha, beleza? E erosão antrópica. O que é isso aí, professor? Isso aí é uma mina, né? Na Serra dos Carajás, é uma jazida de ferro sendo explorada, né? Eles vão cavando, né, em camadas, vão fazendo curvas de nível aqui, ó, para extrair em cada camada dessa uma quantidade de minerais, né? Olha só que massa. Massa não, porque isso aí é extremamente prejudicial à natureza, né? Mas isso aí é um exemplo de erosão antrópica. Eles vão alterando a paisagem. Intemperismo. Intemperismo é a quebra, né? Se a erosão é o movimento, o deslocamento, o intemperismo é o desgaste em si. Então, antes da erosão, há o intemperismo. O intemperismo é a desagregação, a fragmentação, a quebra, o desmanche, a dissolução, né? Todos os fenômenos que vão fazer com que surjam sedimentos, né, para que depois possam ser carregados pela erosão, são feitas pelo intemperismo, tá certo? E a gente tem 3 tipos de intemperismo mais conhecidos. Intemperismo físico, que é causado pela alteração de temperatura. Intemperismo químico, que é causado pela reação com a água, e o intemperismo biológico, que é causado pela ação de seres vivos, né? Físico, no caso, é a alteração do estado físico da matéria. Quente e frio, ele vai congelar e derreter, né? Vai expandir ou vai retrair, e aí essa expansão e retração da matéria, pela alteração da temperatura, vai fazer com que as rochas se fragmentem em pequenos pedacinhos. Intemperismo químico, né? A água ela pode dissolver partes daquela rocha, ela pode reagir com alguns elementos químicos daquela rocha e ir dissolvendo essa rocha aos poucos. E intemperismo biológico, uma raiz ela pode ir entrando em pequenas rachadurinhas, né? Ou os organismos, as bactérias, os fungos, elas podem ir se desenvolvendo em pequenas rachaduras na rocha até que essa rocha se fragmente em partes menores, tá bom? Vamos ver aí, ó. Rocha fraturada pela ação do gelo, né? Como assim, professor? Entrou água aqui nessa fissura, ela era menor, congelou. Quando congela a água, ela se expande, né? O gelo ele tem uma massa maior, né? Ele ocupa uma área maior, e aí, quando congelou, a rocha quebrou, né? Esse é um exemplo de intemperismo físico. Olha aí, ó, intemperismo biológico, a raiz entrando, né? Se desenvolvendo dentro, por cima da rocha, uma hora ela consegue entrar ali e vai fragmentar essa rocha também, né? A força da planta pode fazer com que uma rocha quebre. Tá certo? Não aparece o intemperismo químico aí porque ele
não é fotográfico, né? Ele é tinha que ser um filme, um pequeno filmezinho. Por quê? É a água entrando na rocha e ela vai reagir. Por exemplo, uma rocha calcária, que é uma rocha sedimentar. Se você joga água nela, ela vai dissolver uma parte, né? Então, o intemperismo químico, ele tem essa reação. Água na rocha, a rocha vai reagir, os componentes químicos da rocha vão reagir com a água e ela vai dissolver, ela vai perder uma das partes dela para essa reação com a água. Tá certo? Gente, saindo agora dessa questão aí dos agentes externos, né? Da erosão e do intemperismo e do que causa os dois. Vamos pensar agora nas estruturas geológicas. O que são as estruturas geológicas? As formas do relevo, né? A gente tem basicamente 3 formas padrões aí, 4 se a gente for estender uma delas, tá? 4 formas, vamos pensar então nas 4, já que eu falei que são 4. A gente tem montanhas, que são os relevos mais altos, né? Ou cordilheiras, se são várias montanhas juntas, a gente pode chamar de cordilheira, né? A gente tem planaltos, que aí podem ser serras, tabuleiros, chapadas, morros, né? Tem vários nomes dependendo da forma desses planaltos, tá certo? E que são relevos de altitude moderada, abaixo de 700 metros, tá certo? E planícies, que são áreas baixas e planas, superfícies baixas e planas. Além das planícies, a gente tem também as depressões, que são áreas baixas em relação a 2 áreas altas. Então, uma planície, por exemplo, pode ser chamada de depressão, tá? E aí você tem a depressão relativa, quando ela tem uma altitude mais baixa do que os outros relevos ao redor dela, ela está aqui no meio, né? Uma planície que é uma depressão, ela está no meio de 2 planaltos, por exemplo. E você tem a depressão absoluta quando a altitude dela é negativa. Isso no mundo é meio raro, tá? Você tem o nível do mar. Aí você tem dentro do continente uma parte do relevo que é altitude negativa, né? -3, -5. Isso acontece em alguns lugares porque ou era uma área com um lago e secou, ou o próprio relevo, né, teve uma subsidência e rebaixou. Mas é raro de acontecer, né? Onde acontece isso onde tem isso com mais clareza é na Holanda, por isso que eles são chamados de Países Baixos, né? Vocês podem dar uma pesquisada aí em depressões absolutas no mundo todo, tá certo? Mas depressão, de fato, ela é uma área entre 2 áreas mais altas. E a gente vai definir elas, a maioria delas, como planícies, né? Áreas baixas de altitude baixa e planas. Opa, passei aqui sem explicar, sem querer. Então, planaltos, planícies e montanhas. Só que essas nomenclaturas, esses nomes, são os nomes mais comuns, nomes que vão aparecer em mapas. E para formar esses relevos, como é que acontece, né? A gente tem o nome dos processos ou das estruturas que formam planalto, planície e montanha. Por exemplo, como é que é a estrutura de um planalto? O que tem nele? Como é que a gente estuda ele geologicamente ou geograficamente? Um planalto, né, que podem ser serras, chapadas, morros, né, ele é chamado de escudo cristalino. Por quê? Pensa que é um processo. Formou a montanha, essa montanha vai sofrendo intemperismo, vai sofrendo erosão, vai rebaixando. Quando esse relevo chega numa parte dele onde as rochas que compõem ele são mais resistentes, né, o desgaste, o intemperismo e a erosão são menores. E aí esse relevo ele meio que se consolida. Ele vai continuar sendo desgastado, mas numa intensidade menor. Quando ele chega nessa composição mais rígida, né, a gente chama isso de escudo cristalino. Geralmente é quando se consolidam os planaltos, tá certo? Eles podem ser compostos de todas as rochas, tá certo? Todos os tipos de rocha, rocha sedimentar, rocha metamórfica, rocha magmática, né? Sedimentar é mais difícil, para te falar bem a verdade, porque ele teria que estar dentro de uma composição de várias montanhas e ser um planalto coberto por sedimentos. É mais difícil, né? Mas rocha magmática e rocha metamórfica pode acontecer de ter em planaltos, né? Dentro dos planaltos. E no miolo deles, geralmente se tem muitos recursos minerais. Por quê? Porque eles são formados por processos geológicos que são oriundos lá do interior da Terra, do magma, do manto, né? Que é riquíssimo em uma variedade mineral gigantesca, né? A litosfera também tem uma variedade mineral gigantesca, e quando você forma, né, uma montanha, ela vai se desgastando, esses elementos minerais eles vão ficando cada vez mais próximos à superfície, então é fácil de explorar, né?
Então, escudo cristalino tem relação com planalto, formação mais antiga, porque já se desgastou bastante, né? E dentro deles, geralmente você tem, ou no subsolo deles, geralmente você tem recursos minerais valiosos. Olha aí, um exemplo de serras, né? Que são planaltos, né? A serra que tem esse formato um pouquinho mais, não tão plano, né? Ele é um topo mais retalhado, assim, mais curvo, não tem... Embora o nome planalto seja algo que é alto e plano, você tem a variação que são serras que não têm relevos tão planos no topo, né? Eles têm um recorte um pouquinho não plano, vou dizer assim. Olha aí, bacias sedimentares. Como eu falei para vocês, as bacias sedimentares, elas são aquelas partes mais baixas do relevo, ou seja, as planícies, né, onde se acumulam sedimentos. Bacia sedimentar, o nome já meio que dá uma dica. É um local, né, que vai recebendo sedimentos das áreas mais baixas. Aqui, ó, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Geralmente, nessas regiões de planície, das bacias sedimentares, é onde você encontra combustíveis fósseis, né, que nada mais é do que um processo de decomposição incompleta de matéria orgânica que está soterrada em grandes camadas de sedimento, né? Combustível fóssil que pode ser carvão, mineral, petróleo ou gás natural. Então, geralmente, petróleo, gás natural e carvão mineral estão em áreas de planície. Minerais metálicos, ferro, cobre, ouro, bronze, né, estão em áreas de planalto, como eu falei lá antes. Então, planície, bacia sedimentar com combustível fóssil. Planalto, escudos cristalinos com minerais metálicos, tá certo? Bem facinho de guardar também, só voltar ali no slide anterior e dar uma olhada. Então, bacia sedimentar, ela está relacionada a planaltos, né, planícies, áreas mais baixas, né, onde tem depósito de sedimentos. No subsolo dessas planícies, dessas bacias sedimentares, você tem, geralmente, combustíveis fósseis, tá certo? Carvão mineral, petróleo ou gás natural. Deixa eu ver aqui que aparece para vocês. Olha aí, dobramentos modernos, né? O nome já fala, são relevos mais recentes, com uma geologia mais recente. Não tem muitos bilhões de anos, muitos milhões de anos, né? Você tem uma formação relativamente mais moderna. Ele pode ser um planalto no futuro, tá certo? Opa, tem uma cortadinha aqui. Dobramentos modernos, desculpa, eu vou voltar. São montanhas, né, de formação mais recente. Como eu disse antes, relevos acima de 700 metros. Abaixo de 700 metros, planaltos, né? Como eles são formados? Por forças internas. Vulcanismo, tectonismo, ação das placas tectônicas, né? O relevo vai se levantar e formar um dobramento. Ele vai se dobrar, vai se erguer, vai se soerguer e formar um relevo novo, né? Então, vamos revisar, ó. Dobramentos modernos são montanhas, relevos acima de 700 metros. Planaltos são escudos cristalinos, relevos abaixo de 700 metros, né? Nos planaltos, ou escudos cristalinos, a gente tem recursos minerais, né, no interior deles. As planícies, ou bacias sedimentares, né, são áreas próximas da altitude zero, tá certo? Com depósito de sedimentos, e no interior deles você tem combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural, tá certinho? Vamos lá, dá uma olhada aí, ó. Olha esse mapa que tem na apostila de vocês, pessoal, que fala da estrutura geológica do planeta, né? Olha aí, ó, ele dividiu em algumas categorias, né? Ó, regiões vulcânicas, que tem idades diversas, mas que tem agentes internos em ação, né? Você tem formação ali de relevos a todo momento, tá certo? Dobramentos modernos aqui, ó, no verdinho claro, né? As montanhas mais altas, ó, aqui na costa dos Estados Unidos, Cordilheira dos Andes, o Himalaia tá aqui, ó, né? Você tem ali as principais regiões montanhosas do planeta como dobramentos modernos. Escudos cristalinos, ó. Planalto da Borborema está aqui, né? Planalto Central, Planalto das Guianas, Montes Apalaches,
tá certo? Você tem aí vários planaltos pelo mundo, né? Na corzinha do escudo cristalino aqui, que é esse amarelinho, né? Cobertura sedimentar, tá aqui no rosa, ó, olha aqui, né? Que ela vai recebendo sedimentos das áreas mais altas, né? Geralmente o rosinha tá entre o verdinho e o amarelo. Por quê? Porque ela vai recebendo sedimentos dessas áreas mais altas, né? Tem uma relação ali. Ele traz outro, né? Ele traz aqui, ó, dobramentos antigos, né? Ou seja, ele tá na transição entre um dobramento moderno e um escudo cristalino. Ele está se desgastando, ele está no processo de se formar um planalto, né? Ele já foi mais alto, está se desgastando, está sofrendo intemperismo, está sofrendo erosão e vai chegar ali na formação de um escudo cristalino no futuro. Fechou? Dá uma olhadinha nesse mapa aí depois com mais atenção, que vocês vão ver como é. Pega o mapa do Brasil, pega o mapa dos Estados Unidos, que é mais conhecido de vocês, né? E dá uma olhada aí nessas classificações, tá certo? Para vocês terem uma noção de como é. Digita aí no Google, ó, altimetria do Brasil, ou relevo do Brasil. E aí vocês vão ver comparando aqui, ó. Pega esse pedacinho aqui, né? Que tem o relevo do Brasil. E vocês vão ver, né, onde é o escudo cristalino. A gente já teve aqui, ó, uma região... Não tá ativo esse vulcão, tá? Essa região vulcânica do Brasil aqui. Mas tinha um vulcão aqui que fez com que toda essa mancha vermelha ou laranja aqui fosse composta depois de basalto. Vocês lembram lá do basalto, que é a rocha magmática extrusiva, né? Então toda essa mancha laranja aqui do mapa, ela é composta por um solo basáltico, com muito basalto. Olha aí que massa, tá certo? Então vamos para a frente aqui. Olha, tinha esse mapa aqui, eu achei que não ia aparecer, esqueci que eu tinha colocado ele. Mas olha bem, olha só, montanha ou dobramento moderno, né? Opa. Um planalto, né? Ah, professor, mas o planalto que você mostrou tinha recorte meio... Não era retinho assim, pode acontecer. Pode ser uma serra, né? Um planalto com serra. Ou pode ser uma chapada que tem um paredão assim, ó, mais retão, né? Mas é um relevo de altitude intermediária, olha bem. O dobramento moderno é mais alto, o planalto tem uma altitude intermediária, porque já sofreu desgaste, né? Olha os sedimentos, tanto da montanha quanto do planalto, se depositando aqui, ó. Olha uma depressão, ou seja, ela tem uma altitude menor entre dois relevos mais altos. Olha aqui, ó, um relevo mais alto, no meio deles, uma depressão. Essa aqui é a depressão relativa, né, em relação a dois relevos mais altos. E olha aqui na parte próxima ao zero, altitude zero, a planície, né? Olha aí, ó, ela vai receber os sedimentos que vêm daqui, ó. Olha bem, né? Vão se acumulando aqui e formando a bacia sedimentar. Então, ó, bacia sedimentar ou planície, escudo cristalino ou planalto, dobramento moderno ou montanha. Bem simples. Relevo oceânico. Pessoal, essa parte do relevo oceânico eu não vou trabalhar com tanta propriedade para vocês, porque eu acho que não é um conteúdo que tem tanta importância assim na nossa apostila. Claro que ele aparece aí, vale a pena a gente trabalhar um pouco dele, tá certo? Eu trouxe aí as classificações para vocês verem que nada mais é do que a mesma composição de relevo que a gente tem na superfície, só que dentro do mar, dentro do oceano, né? Olha, a gente tem plataforma continental, talude oceânico, planície abissal, fossa oceânica e cordilheira oceânica. Se a gente passar, né, para o mapa, onde vai, ou para o esquema, né, para o croquis, onde vai ser mostrado isso aqui, olha bem, né, ó, cordilheira oceânica são as montanhas que estão dentro do oceano, né? Planície oceânica, olha aí, né? Planície oceânica é a parte reta do oceano. Fossa abissal é como se fosse uma depressão gigantesca. Geralmente aqui você tem encontro de placas tectônicas, né? Afastamento ou encontro de placas tectônicas. Essa falha que tem lá dentro do oceano. Planície, cordilheira, fossa, talude continental. Talude continental, pessoal, é a parte onde você tem águas profundas. O oceano ele tem uma queda de profundidade muito brusca em determinada altura, né?
E essa queda a gente chama de talude. E essa transição entre o que é superfície e o que é oceano, a gente chama de plataforma continental, que é onde a gente nada geralmente, né? O pessoal vai na praia, a gente nada no talude continental. Quando vai muito para dentro do oceano e a altitude e a profundidade fica muito grande, né? Quer dizer que você passou do talude continental. Então a parte mais rasinha é a plataforma continental. Começou a ficar muito fundo, tem essa queda aqui, um paredão, né? Talude continental. Aí você tem o que? A base lá do oceano, né? Que é a planície abissal. Dentro do oceano você tem algumas montanhas, né? Que não chegam à superfície, cordilheira oceânica. E algumas vezes você tem áreas de separação ou contato de placas tectônicas, que é chamado de fossa oceânica. Gente, outra coisa legal também dessa parte da superfície, né, de você analisar relevo e tudo mais, é a forma de representar essa variação de altitude. Você tem duas formas que a geografia se utiliza bastante para representar esse relevo, né? Curva de nível, que é mais ou menos como se você fizesse um desenho daquela jazida de perfuração de ferro que eu mostrei para vocês ali, né? Você vai desenhar o relevo em camadas, mas isso num desenho, tá? E o perfil topográfico, que é como se você olhasse, traçasse uma linha no mapa e você desenhasse tudo de relevo que tem naquela linha, tá certo? Outra coisa que é legal, isso aqui eu peço que vocês anotem, né, no caderno ou na apostila de vocês, é que o relevo ele tem uma relaçãozinha, né, a altimetria ela tem uma relaçãozinha com a temperatura. Isso aí não está na apostila de vocês, mas eu queria que vocês anotassem, que a gente chama de gradiente térmico. O gradiente térmico é quanto mais alto, mais frio fica. Por quê? Porque a altitude não consegue, os elementos, né, os gases da altitude, eles vão diminuindo, e aí você tem uma perca de temperatura atmosférica, tá certo? Então, quanto mais alto, mais frio. E qual é essa relação? A cada 1000 metros que você sobe, naturalmente a temperatura cai 0,6 graus Celsius, né? Então, a cada 1 km de altitude, a temperatura tende a cair 0,6 graus Celsius. Como assim, professor? É o seguinte, você tem lá, tá aqui na superfície, né, na base de uma montanha, vamos supor. Tá lá, 30 graus de temperatura. Se você subir 1000 metros nessa montanha, a temperatura vai baixar 0,6 graus, ou seja, vai ficar em 29,4. Se você subir 10 quilômetros, né? Não tem montanha de 10 km, mas vamos supor que existisse. Se subir 10 km naquela montanha, vai abaixar 6 graus. Então, na base da montanha está 30, no alto da montanha, lá 10 km para cima, vai estar 24. Né? Por quê? Porque baixou 10 vezes esse valor aqui de 0,6 graus Celsius. Isso é o gradiente térmico, uma relação entre altitude e variação de temperatura. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, os desenhos, né, as representações tanto de curva de nível quanto de perfil topográfico. Vamos lá. Isso aí é um mapa, né? Vocês podem inclusive usar, olha só, né? Comparar esse mapa aqui, ó. Acho que eu coloquei no lugar errado. Podem comparar esse mapa aqui com... Opa! Volta mais uma. Com esse mapa aqui, ó. Por quê? Aquele lá tem as altitudes e esse aqui tem as classificações. Então é legal a gente fazer essa comparação, olha, da estrutura geológica com a altitude do mapa, né? Olha aqui, ó. Olha lá. Essa parte aqui que tem os dobramentos modernos, olha aí, ela é mais alta, né? Olha lá, ó, o Himalaia que eu mostrei pra vocês também, mais alta, né? É legal de dar essa olhada. Comparem aí na apostila de vocês, façam esse exercício visual, né? Não é um exercício prático, é um exercício visual, mas é legal pra gente dar uma explorada nos mapas também, tá certo? Agora vamos mostrar pra vocês como é que é feita a curva de nível e o perfil topográfico. Olha isso aí é uma curva de nível. Essa aqui é como se o cara estivesse olhando para um morro, né, ó. Tentem perceber que isso aqui é um morro, ó. Tá certo? E aí ele vai estabelecer as altitudes do morro. 0 graus aqui, né, tá na superfície. Nessa altura tá 20 metros. 0 graus não, né, 0 metros. 0 metros aqui, 20 metros, 40 metros, 60 metros, 80 metros, 100 metros, 120, 140, 160.
né? Ele está em busca aqui do topo do relevo, né? E aí, como ele desenha isso numa curva de nível? É como se ele olhasse essas linhas de cima. Olha aqui, ó. A linha do 20 metros, ó. Olha como ela vai, ó. Olha aqui, né? Então, todo esse traçado aqui é a altitude de 20 metros da montanha. Depois, 40 metros. Olha aqui, ó. Olha aí, 40 metros. Depois, 60 metros. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? É a bolinha dos 60 metros, porque não tem mais outra depois. Então, esse ponto da montanha aqui, ou do planalto, no caso, tem só 60 metros. Depois, 80 metros. Depois, 100 metros, 120. Opa, passei. Né? Olha aqui, ó. Quando uma linha está muito próxima da outra, na curva de nível, quer dizer que a altitude sobe muito rápido. Você tem geralmente um paredão, né? A altitude varia muito rápido em um espaço muito pequeno de superfície, tá certo? É igual você pensar nisso aqui, ó. Olha aqui como a linha de altitude, né, sobe muito mais rápida do que esse lado aqui, ó. Esse lado no desenho é esse aqui. Eita. Esse lado no desenho é esse aqui, né? Sobe muito mais rápido, tá certo? Olha aí, outro modo de representar o relevo, agora com o perfil topográfico. No caderno de vocês, na apostila de vocês, tem esse mapa aqui, ó, e dentro dele tem essa linha. Não sei se vocês conseguem reparar aqui, ó, AB, né? Saindo daqui, indo até aqui. Até lá, Salvador. Saindo do Pantanal, indo até Salvador. E olha aí o que ele fez. Ele pegou e desenhou todo o relevo que tem no Brasil através dessa linha aqui, ó, né? Como se ele estivesse olhando para o relevo nesse trajeto aqui. Então, olha lá, planície do Pantanal, planície, né? Área baixa. Depois tem a Serra dos Caiapós, é um planalto. Olha como subiu, tem uma chapada aqui, né? Depois uma serra, depois um planalto clássico, depois uma queda não tão forte, depois depressão relativa, a Serra de Santa Marta, ó o Planalto Central aqui, ó. Então todo esse pedacinho aqui é isso aqui. Aí depois, Planalto Central, né? Vai pegar essa parte aqui, ó. Olha aí, Planalto Central, mais alto, né? Depois, ó o Rio São Francisco, né? A nascente do Rio São Francisco, mais ou menos por aqui, ó. Né? Depois, Serra do Espinhaço, tá aqui, ó. Né? Ali pega um pouco do Nordeste. Serra do Espinhaço, né? Não é um planalto, é uma serra. Olha a diferença daqui, desse tipo de planalto, para uma serra, né? Ela não tem parte superior plana, né? Ela é sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá certo? Depois, Serra Geral, né? E depois, planície litorânea. Tá aqui, ó. Né? Então, ele percorreu todo esse trajeto aqui, só que desenhando o relevo. Isso é um perfil topográfico. Fechou? É isso, galera. Acabamos aí, né? Foi bem rapidinha. Espero que vocês tenham aprendido, entendido primeiro, né? E depois aprendido. Dão uma revisada na apostila de vocês, leiam os conteúdos. Quem quiser grifar o conteúdo pode grifar também, é interessante, tá bom? E aí, qualquer dúvida, eventualmente vocês podem entrar em contato comigo, mandar um recadinho pelo Clipe Escola. Prestem atenção aí nas correções, né, nos gabaritos, tanto da apostila quanto do livro suplementar, que logo na sequência vocês vão receber também a atividade 1, que aí são exercícios para a gente utilizar para estudar para a prova e que valem pontos, tá certo? Qualquer coisa, vocês mandem um recadinho, então fiquem bem, estudem. Ficou com dúvida, pode procurar em vídeos no YouTube, pode dar uma lida na apostila, né? Fiquem à vontade para fazer suas próprias pesquisas, isso é legal também, aproveitar a internet aí que vocês têm disponível, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem bem e tchau, tchau!